Boa noite, noite de 22 de abril, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 843. Estamos falando de curiosidades exegéticas dos símbolos da Bíblia. A Bíblia tem vários símbolos. E vai aqui mais uma. Você sabia que o altar é símbolo de consagração pessoal e é citado cerca de 383 vezes na Bíblia? Vejamos. A palavra altar é oriunda da palavra hebraica miasbiá e da grega tiasterion, que significa lugar de sacrifícios, e também do latim de altare, que significa lugar alto. Resumindo, o altar é um lugar sagrado onde se queima ofertas e sacrifícios oferecidos à divindade. No caso do povo de Deus, da antiga aliança, o altar era um lugar construído para oferecer a Deus os sacrifícios de animais em holocausto e também o oferecimento do incenso aromático. Havia também os altares portáteis, que foram construídos junto com o tabernáculo, levantado no deserto, Êxodo 27, verso 1 a 8, e Êxodo 30, verso 1 ao 19. A primeira referência ao altar na Bíblia está em Gênesis, capítulo 8, verso 20, quando Noé edificou um altar ao Senhor. Assim que desceu da arca, Noé estava apontando para os seus descendentes que iriam povoar o novo mundo, o caminho da adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Em Gênesis 12, verso 7, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera assim que chegou na terra prometida. Em Gênesis 12, verso 8, Abraão edificou seu segundo altar ao Senhor próximo a Betel. Ali o altar começou a ser associado com Betel, que significa casa de Deus. O altar é a réplica mais antiga do templo, que veio a ser conhecido como lugar de adoração a Deus. Em Gênesis 13, 18, Abraão edificou seu terceiro altar ao Senhor junto a Hebrom. Aonde Abraão chegava, ele edificava um altar ao Senhor. Era uma forma de apontar o Deus único e verdadeiro para aquela sociedade politeísta. Em Gênesis 22, 9, Abraão edificou seu quarto altar ao Senhor, dessa vez no Monte Moriá, para oferecer o seu filho Isaque, o qual foi substituído por um cordeiro, Gênesis 22, 13. Pela primeira vez, o altar apontou para o Calvário, onde mais tarde Cristo foi oferecido por Deus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29 e João 19, verso 17 a 37. Em Gênesis 26, verso 25, Isaque edificou um altar ao Senhor. Em Gênesis 33, verso 20, Jacó levantou um altar ao Senhor e lhe chamou El Elohe Israel, que quer dizer Deus, o Deus de Israel. Em Gênesis 35, verso 7, Jacó edificou seu segundo altar ao Senhor e lhe chamou El Betel, que quer dizer o Deus de Betel. Em Êxodo 17, 15, Moisés edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. Em Êxodo 24, 4, Moisés edificou seu segundo altar ao Senhor ao pé do Monte Sinai, com 12 pedras memoriais das 12 tribos de Israel. Em Êxodo 27, verso 1 ao 8,
foi construído no tabernáculo o altar de bronze, que servia para fazer expiação pelos pecados do povo e apontava para a cruz de Cristo. Em Êxodo 30, verso 1 a 10, foi construído no tabernáculo o altar de ouro, que servia para os sacerdotes oferecerem incenso aromático e apontava para as orações do povo de Deus. Em Levítico 6,13, o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Em Levítico 9:24, Deus ateou fogo no altar de bronze e esse fogo era mantido aceso pelos sacerdotes. Levítico 6:12. Em Josué 8:30, Josué edificou um altar ao Senhor para celebrar a conquista da terra prometida. Em Juízes, capítulo 6, verso 24, Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou "O Senhor é Paz". Em 1 Samuel 7:17, Samuel edificou um altar ao Senhor. Em 1 Samuel 14:35, Saul edificou o seu primeiro altar ao Senhor. Em 2 Samuel 24:25, Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e o Senhor se tornou favorável para com a terra de Israel. Em 1 Reis 9:25, Salomão edificou um altar ao Senhor. Em 1 Reis, capítulo 13, verso 1 ao 5, um profeta de Judá profetizou contra o altar de Jeroboão por ordem do Senhor. Em 1 Reis 18, verso 30 e 32, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas e edificou um altar ao nome do Senhor. Em 2 Reis 16, 10 a 15, o sacerdote Urias edificou um altar pagão por ordem do rei Acás e o substituiu pelo altar verdadeiro. Em 2 Crônicas 15, verso 8, o rei Asa removeu o altar do Senhor. Em 2 Crônicas 33:16, o rei Manassés restaurou o altar do Senhor após sua dramática conversão ao Senhor. Em Esdras 3, verso 2, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel edificaram o altar do Deus de Israel. No Salmo 26, verso 6, Davi prometeu lavar as mãos na inocência e andar ao redor do altar do Senhor. No Salmo 43, verso 4, o salmista prometeu ir ao altar de Deus, que é a sua grande alegria. Em Isaías 6, verso 6 e 7, o profeta Isaías foi purificado com uma brasa tirada do altar do Senhor. Em Isaías 19:19 está escrito que o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Em Lamentações 2:7 está escrito que o Senhor rejeitou o altar de Israel por causa de seus pecados. Em Joel 2:17, os sacerdotes e ministros do Senhor são convidados a chorarem perante o altar do Senhor para buscar o seu avivamento. Em Mateus 23:19, Jesus ensina que o altar é maior do que a oferta, a qual é santificada pelo altar. Em 1 Coríntios 9:13, Paulo ensina que os que ministram sobre o altar, do altar tirem o seu sustento. Em Hebreus 13:10 está escrito que temos um altar. Em Apocalipse 8, verso 3, João viu um anjo com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Bom, com isso,
terminamos aí essa pequena meditação no altar, e há muito mais que poderíamos falar sobre o altar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite e que a graça do Senhor Jesus seja contigo. Amém. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no menu, são 259 pastas com mais de 7.790 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.